tema de orem por nós. Hoje eu queria falar sobre a oração, mas eu queria falar num prisma diferente. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta que chama, escreveu 2 Tessalonicenses, e quando ele escreve essa carta, é uma continuação da primeira Tessalonicenses, e nessa segunda carta, Paulo, então, ele está frisando algumas correções e algumas instruções para os irmãos. Se você ler a carta de 2 Tessalonicenses, você vai perceber que Paulo está fazendo uma correção de uma interpretação errada que os irmãos estavam tendo sobre a volta de Jesus. E aí Paulo, então, escreve essa carta a fim de instruir os irmãos a uma compreensão melhor da volta de Cristo. E nessa carta também, ele instrui os irmãos a se encorajarem na fé, a continuarem perseverando na fé, em continuar crendo que o Senhor vai voltar e que o Senhor é por nós. Então, Paulo escreve uma carta que é pequena, mas uma carta rica, poderosa, de instrução para a sua igreja. Quando ele está quase terminando essa carta, ele diz algo que eu queria hoje frisar sobre isso. Abra sua Bíblia, então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Então, você que está aí acompanhando comigo, não, segunda, não primeira. 2 Tessalonicenses, colocaram a primeira. Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, abra aí para mim. Vou esperar os irmãos projetar para a gente enxergar ali o texto. Isso, já foi. Então, lá em 2 Tessalonicenses, eu vou lendo aos poucos e vou falando com os irmãos. Paulo diz assim, olha, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Para aqui. Então, Paulo, depois de toda a instrução, de toda a correção de uma compreensão sobre a volta de Jesus, ele pega o texto e diz assim, finalmente, agora que eu estou concluindo essa carta, agora que eu já instruí os irmãos, agora que eu já falei o que eu queria falar, irmãos, orem por nós. Essa frase é muito importante. Ele está dizendo, orem por nós. Não é a igreja que pede oração, é o líder que está pedindo oração. Eu sei, esses dias eu fiz um celulão quinta-feira e foi interessante, porque nós líderes aqui, temos pastores, obreiros, líderes, discipuladores, nós temos o hábito de orar pelos irmãos, e muito, não é? Às vezes chama aqui na frente, a gente impõe as mãos. Você já reparou que às vezes nós não recebemos orações? Já reparou isso? Eu estou falando isso, eu estou ensinando na igreja hoje algo importante. Às vezes não. E aí quinta-feira eu estava no celulão, e, irmãos, pensa uma coisa que cansa fisicamente, é orar pelos outros. Estou falando sério, você ora por um, ora por outro, ora por outro, ora por outro. Chega uma hora que eu já estou, meu Deus do céu, parece que o meu corpo está extremamente cansado. Ontem eu estava numa imersão com a liderança dos jovens do lado do norte. E a gente ora, e declara, e profetiza, e cura, e liberta, e salva, não sei o quê. Chega o final do dia e você está assim, meu Deus do céu. Porque há um desgaste físico da oração. Mas aí, quinta-feira, a gente estava no celulão e, como hábito, o que a gente fez? Orou. Orei pelos irmãos, profetizamos sobre a célula, sobre Cascais, sobre os líderes. Aí chegou um momento que eu falei, irmãos, nós então terminamos, acabamos a nossa oração. Aí um líder falou assim, não, peraí. Poxa, os pastores oraram por todo mundo, nós também precisamos orar pelos pastores. Eu falei assim, esse irmão está conectado com o céu, realmente. Nós, líderes, pastores, obreiros, discipuladores, líderes, todo o corpo de liderança também necessita da mesma oração que você recebe. Então, o apóstolo Paulo, depois de ter instruído a igreja, ele diz assim, finalmente, irmãos, orem por nós. E hoje eu queria falar especificamente sobre o que a gente trabalhou a semana, mas eu queria falar da importância de orar pelo seu líder, pelo seu pastor, por quem está cuidando de você. Porque o que Paulo está dizendo então? Paulo, depois de tudo que disse, ele diz agora, para terminar a instrução, para finalizar essa carta, eu te peço, orem por nós. Quem está pedindo isso não é a igreja. Não é os irmãos. É o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, o homem mais influente da Nova Aliança, do Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Então é um homem completamente instruído.
O homem assim que subiu ao terceiro céu viu coisas inefáveis. Homem de uma experiência, instrução, sabedoria brutal. Uma maturidade cristã absurda. Paulo, eu imagino que todo mundo tinha prazer. Há uma passagem em Atos que diz que ele passou a noite toda pregando e as pessoas o ouviam. O Eutico estava dormindo na janela, caiu como morto, morreu, ele ressuscitou, continuou a pregação. Agora, a pessoa tem que estar muito cheia de unção e vida para alguém ficar ouvindo ela a noite toda. Então, esse homem, capacitado de uma visão profunda, de experiências com o Senhor, um homem de uma maturidade absurda, irmãos. Paulo é responsável por doutrinar a igreja de Jesus. Então, um dos principais doutrinadores da igreja é Paulo. Paulo pegou o ensino de Jesus e mastigou para que a gente aplicasse no nosso dia a dia. Então, Paulo tem, assim, uma capacidade impressionante. Homem estudado, instruído. Então, você percebe que esse homem era o tipo de homem que todo mundo faria fila para receber a oração. Se o apóstolo Paulo estivesse aqui, irmão, com certeza, o que ia ter de selfie hoje? Hashtag AP Paulo. Por quê? Porque nós estamos falando de um homem de uma capacidade profunda. Possivelmente faríamos filas aqui de oração. Todo mundo queria receber a imposição de mãos do apóstolo Paulo. Se encostou no seu braço, você nem lavaria mais essa parte. Sabe, Paulo? A Bíblia diz que até os panos, né? Paulo usava um lenço que curava pessoas. Então, quando eu falo de Paulo, com todo respeito, irmãos, nós não estamos falando de uma figura simples, ou de um homem qualquer para nós. Depois de Jesus, no Novo Testamento, é o homem mais influente em tudo. Paulo diz para a igreja, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O homem está falando, olhem para mim, porque eu olho para Cristo. Então imitem o que eu faço, o que eu falo, como eu me comporto. Então é um nível de sabedoria, de maturidade absurda. Mas esse Paulo escreve uma carta dizendo, orem por nós. Então, a oração, como diz Lutero, a oração é o suor da alma. É a expressão da nossa humanidade e da nossa dependência para aquele que é maior do que nós. Mesmo Paulo sendo o melhor em áreas teológicas, em compreensões, em instruções, a oração é o que colocava também humilde, numa necessidade profunda de entender que só Ele é, só Cristo é. E Paulo também tinha as mesmas debilidades que nós temos, as mesmas dificuldades. Um espinho o atormentava, no qual ele orou 3 vezes, e Deus falou com ele, minha graça te basta. Então Paulo também era gente como a gente. Por mais maduro e tempo de igreja, ele também necessitava de oração. Às vezes, nós estamos aqui e a gente faz um apelo. Irmãos, você quer receber uma oração, vem aqui na frente. Às vezes tem irmão que está precisando de oração, mas ele não vem, porque ele se julga maduro demais para vir à frente e receber uma oração. Aí ele diz, não, eu tenho tanto tempo de crente, eu imagino alguém me ver aqui. Você sabe que quem sofre dessa síndrome, às vezes é os pastores, né? Às vezes o pastor está precisando de uma oração, mas ele pensa, o que os irmãos vão achar se eu for lá na frente? Por quê? Porque às vezes nós podemos ser enganados pelo nosso próprio intelecto, ou pela nossa própria maturidade. O próprio apóstolo Paulo escreve dizendo, orem por nós, orem por mim. E ele vai explicar qual tipo de oração que ele está pedindo. Então, às vezes, nós fazemos vários apelos aqui. Os irmãos podem pensar assim, todo domingo? Sim, todo domingo. A maioria dos domingos nós fazemos isso. E muitos irmãos, às vezes, não recebem essa oração, porque julgam maduros demais para receber algo tão simples, mas tão profundo, tão profético, no qual sinaliza em nós uma dependência do Senhor. Então, orar e receber a oração é o fruto de uma sinceridade, de um coração que sabe que precisa do favor de Deus. Vou te falar de novo. Aquele que sabe que precisa de oração, sabe que precisa do favor de Deus. Isso simboliza um coração de uma humildade absurda.
Eu posso ser quem sou. Eu posso ser o apóstolo da apostila. Eu posso ser... É uma brincadeira, você não me entendeu. Era para você rir, agora você não riu. Eu posso ser o apóstolo, o profeta, o bispo. Eu posso ser quem for. Eu posso ser o líder de célula que multiplicou 50 vezes. Eu posso ser o discípulo. Não interessa. Eu também dependo da mesma oração que os irmãos recebem. Por quê? Porque a oração é o grande sinal da humildade do meu coração e da dependência que eu tenho ao Senhor. Então, como diz Lutero, a oração é o suor da minha alma. É a expressão da dependência e da necessidade que eu tenho ao Senhor. Então, por isso que quando nós chamamos você para orar, olha pelo irmão que está ao seu lado, eu sei, irmãos, que a gente tem a nossa timidez. E às vezes a gente julga demais a nossa oração, dizendo, eu não sei orar direito. Irmãos, não existe protocolo de oração. Existe um coração sincero em orar. Eu contei aqui semana passada que meu pai batizou, né, que já foi embora. Está lá agora na videira de Belo Horizonte. Aí... vai escutando. Aí teve um momento aqui que a gente pediu, era para um orar pelo outro. Ele estava do meu lado, eu orei por ele. Meu pai se converteu agora, irmãos. Então, ele não sabe orar. Meu pai... Aí, quando eu falei com ele, agora o senhor ora por mim. Aí ele foi me olhando assim. Aí eu não sei orar. Porque ele está avaliando a minha oração, está falando, não. Eu falei assim, pai... ora de acordo com o seu coração. Aí ele ficou me olhando. Coração? Meu pai, fala. E ele orou. Ele falou, Deus... não vou falar o que ele orou. Não, que eu nem lembro também mais, mas eu recebi. Mas ele orou tão simples, que era o meu pai orando por mim. Nunca tinha acontecido isso na vida. Nunca. Meu pai orou por mim. Meu Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando, e essa semana do jejum a gente falou sobre essa questão da nossa liderança. Paulo, mesmo debaixo dessa instrução, dessa capacidade, ele tinha a humildade suficiente de falar, orem por mim. Então, irmão, quando a gente faz um apelo, é muito importante você vir aqui à frente. Porque isso expressa uma dependência, uma necessidade de cada um de nós. E aí esse apóstolo Paulo, ele diz assim, no texto, finalmente, irmãos, orem por nós. Então, Paulo está pedindo uma oração para a igreja em relação à sua pessoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vou te falar uma coisa. Pastores, obreiros, líderes, trabalham muito para o Senhor. Você não me entendeu, né? Trabalham muito. Uma vez eu estava tomando um pequeno almoço com o pastor Rogério. Aí a gente tomando um pequeno almoço. Quando eu fui comer, o pastor Rogério fez assim, e ele disse assim, ele fechou os olhos e começou, Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Aloísio, pela vida do pastor Wilson, obrigado pela família deles. Eu fiquei olhando para ele, isso tem muitos anos. Foi a primeira vez que eu tinha encontrado com ele. Ele começou a orar pela vida do pastor Aloísio, do pastor Wilson, da família deles, do ministério deles, e eu com a vergonha na mão, com o pão já quase na boca. Eu me senti nem crente direito, já pus o pão de volta, fechei o olho. Falei assim, meu Deus. E aí ele orou pela família, orou pelo ministério, orou pelos filhos, profetizou sobre eles, só depois comeu. Aí eu fiquei assim, rapaz, que hábito interessante. Por quê? Porque a gente pede oração, fala da oração, mas tem uma área que nós esquecemos de orar por aqueles que oram por nós. É quem nos lidera. Isso é tão profundo que isso pode se transformar num hábito para você. Eu te pergunto, você tem um hábito de orar pela vida dos seus pastores, do pastor Felipe, da pastora Lorena? Você tem um hábito de fazer isso? Eu queria que hoje você tivesse esse hábito. E eu vou te explicar o porquê. Então, quando você vai almoçar, você fala assim, peraí, antes de nós almoçarmos, vamos abençoar a vida daqueles que cuidam de nós, da nossa liderança, daqueles que gastam tempo em atendendo o telemóvel, em instruindo, em chamando você para ir para a célula, em ouvindo as suas dificuldades, em clamando ao Senhor por você, a te dando uma boleia. Líderes, homens e mulheres de Deus que estão completamente envolvidos nessa edificação e que também precisam da mesma oração do povo de Deus.
Então, naquele dia com o pastor Rogério, eu fiquei completamente constrangido, num bom sentido, porque o que ele estava ensinando é que líderes também precisam dessa mesma oração que a igreja recebe. O que acontece aqui é que Paulo está dizendo, simples, irmãos, orem por nós. Ele deixa a classe certa aqui. Qual é a classe de pessoas que oram? Irmãos. Ele fala, irmãos, orem por nós. Então há uma classe correta de oração aqui. É a igreja que ora pela sua liderança. É os irmãos que também clamam pelas famílias sacerdotais que assumiram a missão de Deus. Eu acho que você não tem noção, às vezes, do que uma liderança passa de tribulações e dificuldades. Estou mentindo? Das dificuldades, dos problemas, dos afrontamentos, do trabalho árduo de edificar uma igreja, do trabalho árduo de edificar uma palavra, de ouvir a Deus, de buscar ao Senhor, de ter sabedoria de instruir os irmãos, de viver situações adversas, de sofrer com os que sofrem, se alegrar com os que se alegram. Eu estou dizendo esse ponto para você perceber que quando você se inclina e a igreja também abençoa aqueles que tanto te abençoam, um ciclo se muda e um favor é liberado sobre nós. Então, Paulo está dizendo, irmãos, orem por nós. É claro, nesse caso, ele pode ser apóstolo, pode ser um dos homens mais influentes, mas ele pede para que aqueles irmãos se compadeçam. E aí ele continua o texto dizendo assim, irmãos, orem por nós, e aí ele vai dizer para quê? Para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Então, o que ele está dizendo? Ore para que eu continue fervorosamente pregando a palavra e essa palavra alcance pessoas. Ore pelo meu ministério. Ore pela minha vocação. Ore pelo meu chamado. Ore pela posição que Deus me deu. Então, a oração da igreja é para guardar o ministério da liderança. É muito importante quando membros de uma célula oram pelo seu líder. Sabia disso? Seu amém foi fraquinho. Muito importante. Orar como? Guardando o chamado. Guardando a convicção. Sabe, irmãos, o diabo trabalha na mente da liderança. Sabe para quê? Para desistir. Você sabia disso? Sabia ou não? Mas quem é que guarda os irmãos ou a liderança disso? Você. Orando. Então Paulo está dizendo, ore para que continue a propagar o evangelho. Para que a mensagem da graça de Deus se expanda. Você quer que eu fique parado para você tirar a foto, né? Eu tenho dificuldade. Tá. Meu Deus, Tá bom, vamos lá, volta aqui. Então, Paulo está dizendo, eu quero que vocês orem por isso. Para que a mensagem chegue. Para que as pessoas entendam. Para que essa convicção apostólica do chamado de cada um, de cada crente ou ministro, se estenda sobre a vida das pessoas. Ore para que a célula cresça, se expanda, frutifique. Ore para que cada vez mais pessoas ouçam do Evangelho da graça de Deus. Ore para que nós possamos crescer na liderança, na instrução, na vida, no favor. Ore para que o chamado continue aceso em nosso coração, para que as convicções continuem firmes, para que nós possamos continuar fluindo e dependendo do Espírito Santo, para que o Senhor continue nos conduzindo. Paulo está pedindo, ore por nós. Ore pelo ministério. Ore pela liderança. Ore pela função, pelo encargo e por aquilo que Deus nos deu. Então, Paulo está pedindo à igreja para orar, para que a mensagem continue a ser propagada. Mas ele continua. Ele diz assim, orem por nós, aí ele diz, orem por nós, aí, versículo 2, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Então, não só a oração é para uma questão do chamado, mas a oração também é uma questão pessoal. Está dizendo, ore para que eu seja livre de homens perversos, livres de intentos malignos contra a minha vida. Ore para que Deus guarde os meus filhos.
ore para que Deus guarde a minha família, minha esposa, minha casa. Ore para que Deus guarde e homens perversos, mentes malignas não atinjam a minha vida. Então Paulo disse, primeiro, para orar pelo ministério da palavra, mas também disse, orem para eu ser guardado contra o mal, contra homens malignos e perversos que intentam contra a nossa vida. Esse outro lado é a outra face da nossa liderança, que também precisa de uma oração pessoal. Orar para livrar do mal, de toda doença, de tudo aquilo que não provém do Senhor, de tudo aquilo que não é de Deus, de todo ataque maligno. Então, essa oração que Paulo pede é uma oração que não só o coloca numa situação humilde, mas também que mostra para a igreja a necessidade de orar pela sua liderança. Por aqueles que oram e buscam por você. Você está aí perto do seu líder? Tá não, né? Se você estivesse perto dele, eu ia falar, você falar com ele, olha, muito obrigado pela sua vida. Eu sei que você tem encargo por mim. Eu sei que você ora por mim. Sabe, irmãos, nós, olha aqui para mim, nós guardamos uns aos outros. E o que Paulo está expressando aqui é que a oração que ele pede para a igreja, olha para mim aqui, é uma oração de se dizer o seguinte: guarda a liderança contra todo intento maligno. Acredite, o diabo quer destruir famílias pastorais. Vou falar de novo, o diabo trabalha para destruir famílias pastorais. E é importante que você entenda isso e ore pelas famílias pastorais, pela vida de homens e mulheres que decidiram entregar tudo para servir ao Senhor e servir aqui os irmãos, semanalmente, todos os domingos e durante a semana toda. Isso é tão importante que Paulo está dizendo, ore para que eu seja livre de homens perversos. Porque a fé não é de todo mundo, tem gente ruim nesse mundo sim. Tem gente que pensa mal. Uma vez, eu não sei se você é dessa época, a maioria é. A gente ainda não tinha esse prédio, a gente estava no outro prédio. Os irmãos lembram, tinha um rapaz que subiu no palco. A gente estava, o pastor Felipe estava pregando, e tinha um rapaz sentado aqui no canto, com atitudes suspeitas. Irmãos, nós estávamos igual os agentes, né, Ricardo? Quem que é esse irmão? Por que está subindo no palco? Não sei. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Esses dias, eu vi uma reportagem de um líder religioso que o cara subiu lá para dar uma facada nele. É verdade. E aí, eu lembro dessa cena, porque o rapaz subiu no palco, do nada ele pulou no palco, não foi? Na hora que subiu no palco, os agentes, que são os pastores e obreiros, né, já, meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente se assustou com uma reação. A gente já pegou o irmão, levou ele lá para trás e falou, irmão, o resto tá bom. Então, vamos conversar. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui no texto é que a fé não é de todos. Então ele fala, eu preciso de vocês que creem, orem por nós, porque a fé não é para todo mundo. A gente ruim e perversa, que intentam o mal. Então que Deus nos livre desses homens, dessas pessoas que trabalham contra a vida daqueles que estão liderando o povo de Deus, instruídos por Deus. Acredite, o seu líder de célula pode sofrer também perseguições familiares. Quantos líderes me procuram com perseguições de familiares descrentes? Mesmo, de verdade. Começou a liderar uma célula, começou uma guerra, e você está achando, meu Deus do céu, o erro está na obra? Não, o que está acontecendo é que você está movimentando áreas espirituais e o diabo agora vai atentar ou tentar contra isso. Isso acontece. Por que eu estou te falando? Você vai entender a minha conclusão. Olha para mim. Paulo está alertando que é necessário que você também ore guardando a vida, o ministério e a vida pessoal. Contra doenças malignas que não provêm de Deus. Contra situações repentinas que são diabólicas. Pessoas perversas que estão planejando o mal. Mas a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o apelo do apóstolo Paulo não é o medo. Porque Paulo não tinha medo de nada.
O apelo é que você tivesse a sensibilidade de entender a necessidade e a importância de orar por aqueles que te lideram, que cuidam de você. Aí o texto continua assim. Mas, versículo 3, o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aí agora Paulo ora pela igreja. É assim, irmãos, todo líder, ele tem o hábito de orar por você. Acredite no que eu estou a dizer, o seu líder ora por você. O seu amém, vou falar de novo, o seu líder ora por você. Acredite no que eu estou dizendo, ele ora, ele clama por você, ele busca a Deus por você. Você tem alguém que clama a Deus pela sua vida. Alguém que guarda você de intentos malignos. Alguém que ora pela sua vida. E aí o apóstolo Paulo, ele vira e fala assim, olha, mas Deus é fiel. E vai guardar vocês também de toda obra maligna, de todo o intento do diabo. O que Paulo está trabalhando, então, é numa vida de oração da igreja. O texto continua assim. Confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Olha aqui para mim agora. Como um resumo, e eu queria separar um tempo hoje para a gente orar, depois de nós cearmos, orar pela nossa equipa, orar pela nossa liderança, orar pelos líderes, orar pelos obreiros, pelos pastores. Hoje nós vamos fazer o inverso. Hoje é vocês que vão orar pelos líderes. E é o que nós trabalhamos essa semana, falando de equipa. O que o apóstolo Paulo está nos alertando, olha aqui, é que líderes também precisam de orem por nós. Paulo começa esse texto dizendo, orem por nós. E hoje eu quero falar uma coisa para você, orem por nós. Falar de novo, orem por nós. Crie um hábito de orar pelos seus líderes. Pelo menos uma vez ao dia. Abençoe a família dos seus pastores. Abençoe a família daqueles que te lideram. Seja a boca de Deus na vida deles. Abençoe com palavras proféticas, com palavras animadoras. Palavras que dão ânimo, confirmando o chamado, confirmando a convicção, confirmando o propósito. Sabe, irmãos, nesse mundo tenebroso, a luz desse mundo se chama igreja. E é a oração dos irmãos que mantém ainda mais a chama do fogo do nosso coração. Sabe, todo aquele que hoje está numa posição de liderança, ele respondeu a um chamado divino. Ele respondeu a um chamado divino. Muitos dos irmãos deixaram muita coisa para trás para assumir a liderança. Alguns deixaram faculdades, outros deixaram negócios. Uma vez, eu era ainda seminarista de turno especial, fui visitar minha mãe e meu tio estava lá. E a minha família não entendia por que eu queria ser pastor, porque eu estudei a vida toda para ser engenheiro. Formei em engenharia e deu a louca na minha cabeça de entrar para uma turma especial. Aleluia. Aleluia. E aí eu fui visitar um dia minha mãe, e aí, chega lá, meu tio estava sentado lá, meu tio ímpio, falou comigo assim, por que você quer ser pastor? E eu era novo, assim, não tinha... Eu falei assim, porque Deus me chamou. Ele falou assim, você está querendo ganhar dinheiro, né? Eu não. Aí eu falei, não, peraí. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia ser engenheiro. Aí ele, não, você está querendo ganhar dinheiro fácil. Aí eu vi que era uma fala maligna contra o meu ministério. Por quê? Às vezes a gente olha as coisas muito naturais, mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. Há alguém trabalhando por trás para ir contra o chamado de Deus. Na hora que eu olhei ele falando aquilo, não, você está querendo ganhar dinheiro fácil, qual que é a mentalidade? Vai ser pastor para ganhar dinheiro. Isso é uma mentalidade maligna. Mas como o apóstolo Paulo diz, nem todos são da fé. Aí quando eu ouvi ele, eu falei assim, não é ele que está falando isso. Alguém está trabalhando para que eu desanime do ministério no qual Deus me separou. Mas isso que aconteceu comigo, acontece com todos nós. Principalmente com aqueles que assumem posições de liderança.
Realmente você acha que Deus te chamou? Você acha que você fez uma escolha certa ao assumir uma célula? Você sabe que agora você vai ter um tanto de problema para resolver. Realmente, será que você tem unção para isso? Perceba que as vozes malignas do diabo estão trabalhando para produzir em nós uma desistência da convicção. Mas aí se levanta a igreja. Homens e mulheres que são liderados para fazer o inverso. Liberar palavras proféticas. Liberar palavras de ânimo. Você é uma bênção de Deus na nossa vida. Esses pastores são uma bênção de Deus. Homens e mulheres de Deus, segundo o chamado do Senhor, dão a vida por nós. Essa convicção que vem é a oração de Paulo. Olhem por nós. Perceba que Paulo, então, está querendo deixar um princípio importante para a igreja. Que nós oramos também por aqueles que nos abençoam. Você quer atrair o favor de Deus? Ore por aqueles que te abençoam. E eu queria hoje falar que tem pessoas que te abençoam muito na sua vida, que é a sua liderança. Vou falar de novo. Tem pessoas que abençoam muito a sua vida, de uma maneira que você nem imagina. É a sua liderança. São homens e mulheres de Deus que assumiram a posição de liderar a igreja de Jesus, que dão a vida por isso, que abriram mão de muita coisa, convicções, propósitos pessoais, para cuidar de você, para abençoar a sua casa. Eu te faço uma pergunta, levanta sua mão, quem que já foi abençoado pela sua liderança? Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente. Agora eu te faço, o que esses líderes ganham financeiramente? Nada. Mas eles ganham, a Bíblia diz que haverá uma recompensa. Tanto em vida, como em pós-vida, para aqueles que estão atendendo ao chamado de Deus. Esses homens e mulheres que são jovens, são as irmãs do Kids, são adultos, todos eles estão assumindo um lugar de honra no reino de Deus. Porque eu aprendi algo, o pastor Luiz falou isso há uns 2 anos atrás. Os pastores, para o mundo, são desprezíveis. Mas para Cristo, para Jesus, são homens e mulheres poderosos, que transtornam o mundo com o poder da mensagem da graça de Deus. Sabe, o seu líder de célula está lá liderando uma célula lá naquele lugar, está lá vocês. Esse líder, ou essa líder, é uma pessoa tão preciosa para Jesus que você não faz ideia. Por quê? Porque ela respondeu ao chamado divino e decidiu pastorear as ovelhas de Jesus. Sabe, irmãos, o que Paulo então está dizendo à igreja de Tessalônica é o seguinte: orem por nós. Paulo abençoou muito a igreja. Paulo foi extremamente usado por Deus. Muito. Até hoje nós somos beneficiados pelos ensinos do apóstolo Paulo, no qual é absurdamente profundo. Todas as vezes que eu vou ler as cartas de Paulo, eu fico, meu Deus, que encargo é esse? O homem que diz o seguinte: eu preferi estar com Cristo, mas por amor a vocês, eu fico. Tem que ser um nível profundo de liderança, de intimidade. Esse homem diz o seguinte: orem por nós. Orem por nós. Eu vou te falar de novo. Orem por nós. Para quê? Para que você entenda o que é honra. Tiago diz o seguinte: como pode a mesma boca que abençoa ser a que amaldiçoa? Muito cuidado com aquilo que você fala dos seus líderes. Cuidado. Vou te falar isso de novo, é uma instrução para os irmãos. Cuidado com aquilo que você fala dos seus líderes. Porque quando você questiona um líder, você está questionando ao Senhor. Quem sofreu desse mal foi Corá, Datã e Abirão, que questionaram a autoridade de Moisés. Eu estou falando de homens chamados por Deus, e mulheres chamadas por Deus. Cuidado com comentários desnecessários de quem está dando a vida por você, em nome de Jesus. Vocês vão continuar me amando depois de falar isso? Por quê? Porque esse coração é que traz ainda mais favor de Deus para a sua vida. Muito favor.
Quem quer ter mais favor de Deus aqui? Então, irmãos, orem por nós. Quando eu digo para tomar cuidado, é que quando você faz um comentário desnecessário sobre alguém que te lidera, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você pode estar questionando quem Deus levantou. E às vezes você está questionando quem dá a vida e ora por você. Mas nós podemos trabalhar ao contrário. Nós podemos abençoar aqueles que tanto nos abençoam, que tanto nos lidera. Para mim concluir, eu te falo, irmãos, naturalmente é uma pressão muito grande tudo às vezes. Cuidar, pastorear, família, cuidar dos irmãos. Mas há uma sensação de prazer na liderança que é inexplicável. Se você perguntar para um líder de célula, para um pastor, para um obreiro, o que ele vai te falar? Eu tenho prazer em fazer o que eu faço. Por quê? Porque o chamado é divino e a convicção é do Espírito. Por isso, hoje nós vamos orar pelos nossos líderes, pela nossa equipa, por aqueles que cuidam de nós. Hoje nós vamos abençoar quem tanto nos abençoa. Nós vamos abençoar quem liga para a gente. Ontem eu estava lá na imersão, no norte. Quando eu terminei, eu falei assim, irmãos, agora pega o telemóvel aí. Aí todo mundo pegou o telemóvel. Eu falei assim, você vai mandar uma mensagem para o seu líder, para o seu pastor, falando quanto ele é bênção na sua vida. Porque se você está aqui hoje representando o trabalho, é porque ele acredita em você. E eu queria fazer isso com você agora. Pega seu telemóvel aí. Eu vou te encorajar a mandar uma mensagem para o seu líder aí. Vou te encorajar. Como? Só manda agradecendo. Assim, olha, eu queria te agradecer para o seu líder de célula. Queria agradecer a Deus pela sua vida. É uma mensagem simples, simples. De mandar uma mensagem assim, olha, eu oro pela sua vida, eu te abençoo, eu queria te agradecer pelo encargo sobre mim, queria te agradecer por todos os dias estar me mandando mensagem, cuidando de mim. Isso é muito importante. Eu vou te dar um minutinho para você fazer isso. Coisa rápida. Isso. Mande uma mensagem. Pastor, eu ainda não tenho célula. Então conecta com esse irmão que está ao seu lado, pergunta qual célula que ele é e vai para a célula dele. Olha os líderes já chamando para ir para a célula deles lá. Não tem célula ainda? Convida para irmão, você precisa participar disso. Manda uma mensagem para ele. Só agradecendo. Se isso é uma declaração, não, viu, irmãos? É uma mensagem simplesinha. Senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Amém? Eu ainda estou em tempo. Mandou a mensagem? Amém? Os irmãos ainda estão mandando? É simples. Mas acredite, quem recebe que é o seu líder, recebe de bom grado. É bom. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui agora. Vamos orar? Vou falar de novo. Vamos orar? Mas vamos orar hoje pelos nossos líderes? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para subir. Hoje, então, nós vamos aplicar o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Orem por nós. E hoje vai ser o dia que você vai orar com o seu líder. Vai abençoar a sua célula, vai abençoar a sua liderança, vai falar que ele está guardado, protegido pelo Senhor. Você vai falar assim, olha, eu tenho certeza que Deus chamou você. Você é um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, chamado segundo o propósito de Deus. Hoje é o dia que nós fazemos isso. Sabe, irmãos, antes de eu chamar você para ficar de pé, isso é o corpo de Jesus. Olha para mim, isso é o corpo de Cristo. Essa semana nós aprendemos sobre a importância da equipe. O pastor Wilson, em um dos capítulos, nos ensinou que foram servos que trocaram as roupas do filho pródigo. Existem pessoas dispostas a te ajudar a se parecer mais com Jesus Cristo. E essas pessoas é que nós vamos abençoar hoje. Nós temos o hábito de chamar os irmãos para que os líderes orem.
Mas hoje nós vamos fazer o inverso. Hoje são os irmãos que vão orar pelos seus líderes. Fique de pé aí no seu lugar. Eu queria então, eu sei que vai fazer aqui uma bagunça santa, eu queria que você se reunisse aí com o seu líder.